Oi gente, continuando com as nossas atividades remotas, nessa segunda atividade eu vou passar para vocês barra de camisa, barra de camiseta. Como vocês tinham me pedido para eu passar coisas que desse para fazer em casa, que desse para vocês ganharem dinheiro, né, para vocês pegarem alguns concertinhos, eu estou focando principalmente nessas coisas mais fáceis, que a maioria de vocês já sabe fazer. Essa é uma aula mais focada nas alunas que já estão um pouco mais avançadas, mas eu lembro que muitas alunas iniciantes já estavam conseguindo pegar na máquina, já estavam conseguindo costurar, fazer alguma coisinha. Então, se você tiver um pouco de prática, mesmo se você não é ainda uma aluna avançada, se você tiver um pouco de prática, fizer com calma, bem certinho, assiste o vídeo várias vezes, eu vou procurar falar um pouco mais devagar para ser mais fácil para vocês. Eu acredito que vocês também vão conseguir. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, vocês podem sempre me chamar no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é para isso, para a gente trocar informações, para a gente se ajudar. E eu também estou sempre disponível caso alguma de vocês precise de uma orientação maior. Tá bom? Muito bem, então aqui eu trouxe dois exemplos de camisa para vocês verem. Uma camisa feminina e uma camisa masculina. Essas camisas elas são aqui do nosso brechózinho, então se alguma de vocês gostar, já entre em contato comigo que a gente separa para vocês comprarem. Ah, Felipe, eu não sei qual que é a diferença de uma camisa feminina para uma camisa masculina. Observa aqui, ó, camisa feminina, essa aqui, ó, Marisa, inclusive, coisa boa, lembrando, não costuma ficar muito tempo no brechó. Essa aqui, feminina, o lado direito fecha por cima do esquerdo. Essa aqui, masculina, é o oposto, ó. Tá vendo? O lado esquerdo fecha por cima do direito. Às vezes, você vai encontrar uma camisa feminina com o lado esquerdo fechando por cima do direito, né? Que é o contrário dessa aqui. Mas você nunca vai ver uma camisa masculina com o lado direito fechando por cima do esquerdo. Então, essa é a diferença básica. E, claro, assim, o corte, a cor, né? A camisa feminina ela sempre tem detalhes a mais que a camisa masculina não tem. No caso, essa aqui tem as nervuras, né? Que são essas costurinhas, tem o corte princesa, que as alunas avançadas já conhecem. Eu já passei, eu lembro que a gente fez o vestido da Lúcia com essa modelagem, a camisa dela também. E essa aqui masculina, ela é mais basicona. Se você tiver duas camisas iguais e você não conseguir diferenciar, você observa esses detalhes que eu coloquei, que você vai saber qual é masculino e qual é feminino. Então, para nós fazermos a barra da camisa, eu preciso que vocês observem aqui, ó. A camisa, ela vem reta, mais ou menos até esse ponto. Ela começa a fazer uma curva subindo. Tá vendo? Ela faz uma curva subindo da frente para as costas. E nas costas, ela também faz a curvatura descendo. Isso aqui se chama fralda. Essa parte da camisa, muita gente tem dificuldade de costurar porque é uma linha curva, né? Fazer barra na linha curva. Muita gente tem dificuldade, só que existe uma barra que se faz que é própria para esse tipo de acabamento aqui que eu vou ensinar hoje. Observem aqui então a camisa feminina. Ela também tem a barra curva, igual a masculina, só que o corte é diferente. Tá vendo aqui? Essa aqui é aquela camisa que ela fica abertinha na cintura. Mas o que nós temos que focar aqui é na barra curva. Viram aqui? Independente da máquina que você tem na sua casa, o procedimento é o mesmo para você fazer. Claro que tem máquinas que você vai ter mais facilidade, tem máquinas que vai ser um pouquinho mais complicado, mas você também consegue entregar um bom resultado, tá bom? Então agora eu vou começar para vocês verem como é que se faz. Muito bem, então para a gente fazer o exemplo da nossa barra, eu peguei essa camisa aqui, masculina, tá vendo? O lado esquerdo fecha por cima do lado direito, que a barra dela é reta, não tem aquela curva. Então, quando vocês pegam uma camisa para fazer barra, você tem as duas possibilidades. Ou você vai subir a barra um tanto em cima de uma barra que já tem, ou você vai pegar uma barra assim reta e transformar ela naquela curva. Então, para qualquer uma das possibilidades, o procedimento é o mesmo. Só que se você for subir uma barra que já existe, você só vai, por exemplo, eu vou subir 2 dedos. Você vai vir marcando 2 dedos com o giz. Vem marcando, depois você só corta e vira 2 vezes para fazer a barra. Mas aqui eu vou ensinar como você constrói a curva
para que você faça a fralda na camisa que não tem, que é o caso dessa aqui. Tá vendo que ela é toda retinha? Então vamos lá. Para a gente fazer a fralda da camisa, nós vamos marcar aqui na extremidade de 2 a 3 dedos de altura, baseado aqui onde está a barra dela. Então, de 2 a 3 dedos vai ser mais ou menos assim. E aí, fiz a marcação com o giz. Quando você for trazer essa marcação para cá, você vai usar essa régua aqui, que é a régua de cava, né? Curva francesa, régua de cava, que vocês já me viram usando aqui, as alunas mais avançadas. Você vai colocar ela de uma forma que a curva desça para cá, para depois a gente suavizar a curva em direção aonde tem os botões. Então, nós vamos colocar a régua dessa forma, nessa posição aqui, certo? Você não vai colocar a régua de forma que ela fique muito bicuda aqui. Você tem que suavizar esse bico, tá bom? O que eu quero dizer? Você não vai colocar ela muito assim para ficar bicuda, mas também não pode ser muito assim para ela não encostar aqui na barra. Tem que ser um meio termo, certo? Então coloquei aqui, vou riscar. Viu aqui? E agora nós vamos suavizar esse bico que formou aqui. Nós colocamos a régua desse jeito. Viram? Então, aqui ó, a segunda linha que eu fiz vai encontrar a costura e vai ser uma barra só. Só que como se eu fizer aqui, se eu cortar aqui desse jeito, a barra pode ficar muito curta. Para você ter certeza onde você vai cortar, você tem que medir na pessoa. Pede para a pessoa provar e você coloca o alfinetinho, fala para ela dizer onde que você quer, onde que ela quer, né, a altura da barra. Você põe o alfinetinho e marca. Se você já estiver fazendo aqui, você já pode cortar. Se você estiver marcando exatamente onde a pessoa pediu a altura da barra da camisa, você tem que deixar uma margem. Essa margem pode ser de um dedo. Se você for muito magrinha, pode ser de um dedo e meio. Tá bom? Porque nós vamos virar 2 vezes. Então aqui eu já tenho a barra feita. Eu vou considerar como se essa aqui fosse a barra já com a margem para eu costurar. Então eu só venho cortando. Certo? Se você tiver dificuldade de recortar uma linha curva, é só você manter os olhos na ponta da tesoura. Você vai manter os olhos aqui e colocar essa parte da tesoura em cima da linha que você marcou. E vai ficar certo. Ok? Então olha só como já ficou a fralda da camisa. Compara aqui, ó, o antes e o depois. Viram só? Eu só vou fazer a mesma coisa do outro lado. Como que eu faço isso? Eu vou pegar a parte que eu recortei, tá vendo? Tá até com marca de giz ainda. Ela tava desse jeito aqui, não é? Eu simplesmente vou trazer para cá. Vou acertar bem bonitinho, com muito cuidado. E vou recortar beirando esse tecido aqui. Depois que eu recorto, eu já posso tirar e sigo reto até a ponta da barra. Acerto a camisa bem bonitinho. Então aqui está feita a fralda da nossa camisa. Muito bem, meninas? Então, começando aqui, eu escolhi gravar nessa máquina porque eu gosto de usar ela, a Singer antiga, e também por causa do formato do pezinho dela, que ele tem um lado mais grosso que o outro. Esse lado mais fino, ele facilita na hora da gente virar a barra de camisa, né? Isso é uma preferência minha, mas qualquer máquina que vocês tiverem em casa, vocês podem usar, tá bom? Aqui eu sou das antigas, minhas máquinas são de pedal, eu gosto de usar a máquina de pedal, mas vamos lá. Então, para nós fazermos a barra lenço, que se chama, nós vamos dobrar 2 vezes, desse jeito, vai ser o resultado final. Só que por causa dessa curva, nós não conseguimos dobrar 2 vezes, que a primeira dobra você até consegue fazer, a segunda dobra, ela não dá certo aqui, ó, tá vendo? Aí para você ir dobrando assim, dependendo da curva, se for uma curva menos fechada, você ainda consegue, mas uma curva mais
mais acentuada assim não dá certo, porque a direção da curva, a direção da costura não dá certo para você fazer a dobra 2 vezes aqui. Então a barra lenço ela tem esse segredo. Nós vamos dobrar uma vez e passar uma costura rente à borda. E depois nós vamos dobrar uma segunda vez, que vai ser a costura final. Tá bom? Então me acompanha aqui. Dobra uma vez. Essa primeira dobra não precisa ser grande, porque depois nós vamos refilar. E aí eu vou colocar ela aqui, ó. Lembrando que tem que ser um pé de máquina de margem de costura, tá bom? Dobra uma vez aqui. E aí, essas linhas que eu deixo para trás, eu enrolo no meu dedo, tá vendo? Porque eu vou ajudar a máquina no começo a puxar o tecido. Tá vendo? Desse jeito aqui, ó. Só no comecinho. Quando a máquina conseguir puxar o tecido sozinha, eu não preciso mais segurar. Aí o próprio dentinho da máquina vai puxando o tecido. Então dobra uma vez e venho passando a costura. O segredo para a barra lenço, para ela sair certinha na camisa, é você dobrar todo o tecido mais ou menos com a mesma largura. Só na parte da curva, que eu estou fazendo aqui agora, a parte da curva da fralda, que você não vai conseguir dobrar ele tão grosso. Ele fica um pouquinho mais fino, justamente por conta da curvatura. Mas mesmo assim você tem que passar a costura com ele dobrado uma vez, nesse primeiro momento, tá bom? Aí nós vamos dobrando, sempre com a mesma largura. Então essa aqui é a nossa barra, a primeira etapa da barra lenço, dobrada uma vez e passada a costura bem rente à borda, tá bom? Por isso que eu falo que eu gosto do pezinho da máquina Singer preta, porque como ele tem um lado que é mais estreito, eu consigo fazer essa costura mais perto da dobra, que nesse caso aqui é o que eu preciso, certo? Então fiz e agora eu vou refilar. Importante, essa costura, essa primeira costura, você não precisa dar retrocesso. Por quê? Porque ela vai ser dobrada novamente assim. Essa segunda sim, você tem que dar retrocesso, essa primeira não, tá bom? Então nós vamos agora só refilar o excesso de tecido aqui do ladinho da costura. Para você fazer isso, você usa uma tesoura pequena, tá bom? Eu estou usando essa aqui porque eu já estou acostumado a trabalhar com ela. Mas uma tesoura pequena vai ser mais fácil para vocês. E aí você vem refilando o máximo que você conseguir, tomando cuidado para você não cortar o tecido da camisa, tá bom? Porque se você cortar e você não tiver mais margem de costura, você estragou a camisa, não tem o que fazer. Então fica assim, tá vendo? Já refilei. Nessa primeira etapa, você não precisa ter muito capricho, entendeu? Você não precisa fazer impecável, bonitinho, porque essa barrinha aqui nós vamos dobrar para cima. Então essa parte feia vai sumir, tá bom? Agora nós vamos lá para a máquina novamente. Então, aqui ó, só recapitulando. Agora eu vou dobrar, fiz a primeira dobra, costurei e refilei. Eu vou dobrar mais uma vez. E essa sim vai ser a barra definitiva da camisa. Então essa aqui a gente tem que fazer bem caprichadinho e passar a costura. A primeira costura nós passamos rente aqui, tá vendo? Ó, rente ao lado de cá, com um pezinho de máquina. Essa segunda costura nós vamos passar rente a esse lado aqui, tá vendo? Ó, a essa dobrinha aqui.
aqui, porque vai ser o acabamento final da camisa. Vamos lá. Lembrando que agora sim nós vamos fazer retrocesso, tá bom? Como essa máquina aqui não faz retrocesso, eu vou fazer uma coisa que você pode fazer na sua casa também. Você dá mais ou menos uns 3 pontinhos para frente, se você tiver dificuldade, e aí você vai girar a camisa, tá vendo? A camisa ou qualquer outra costura que você estiver fazendo, e vai costurar de volta até a borda do tecido aqui, tá bom? Então vamos lá. Lembrando de fazer a costura sempre na bordinha. Vim pra cá, vou virar novamente e voltar a costura por cima daquela que eu já tinha feito, tá bom? Se você tem dificuldade com retrocesso, você pode usar essa técnica. Em qualquer máquina ela funciona. Eu fiz aqui porque essa máquina não faz o retrocesso, tá? Então agora aqui a gente vai costurando rente aquela dobrinha de tecido. Importante, quando você estiver fazendo a barra lenço, essa última dobra aqui, você tem que manter ela o mais estreita possível, porque isso aqui é o acabamento da camisa. O que faz a diferença na boa costura é o acabamento. Então não adianta você começar grossa, você fazer ela fina e no meio pra frente você faz grossa, não, você tem que fazer ela toda, por exemplo, aqui, ela tá com mais ou menos meio centímetro de largura. Então eu tenho que manter a dobra o tempo todo nessa largura aqui, tá bom? Então vamos lá fazer. O único lugar onde você não vai conseguir manter a barra estreita é onde tem dobra de tecido. Aí você vai ter que deixá-la um pouquinho mais grossa, mas isso é normal. Quando você tiver que passar por cima de uma dobra de tecido igual eu fiz aqui, você puxa aqui atrás, porque às vezes a máquina não tem força para ela passar sozinha por cima desse tanto de tecido, nessa parte mais grossa. Aí você vem puxando aqui atrás, igual eu tô fazendo. Quando você já tiver passado pela dobra de tecido, você não precisa mais segurar, você só vem controlando aqui na frente. Muito bem, então esse é o resultado. Tá vendo aqui? Olha só como fica a curva. Pelo direito da camisa a gente tem uma costura, pelo avesso nós temos duas. Se você quiser, você pode vir aqui e desmanchar aquela primeira costura que nós tínhamos feito, para ficar só essa segunda aqui, tá vendo? Então, duas costuras, uma costura. Aí para a barra não ficar repuxando desse jeito, você tem que passar. Aqui eu não passei ainda, vim mostrar para vocês, só para vocês verem como que fica bonito o resultado da barra curva. Esse tipo de barra você não precisa fazer só com camisa, você pode fazer com saia godê, com saia vazê, com blusinha. Qualquer peça que você precise da barra, que seja de tecido plano, que não seja de malha, que seja uma curva. Tá vendo aqui, ó, uma barra bem curva você faz usando essa técnica, não esquecendo do retrocesso, não esquecendo de tirar essas pontas de linha, tá bom? Principalmente se você estiver fazendo, se você estiver cobrando, você tem que entregar um serviço bonito, tá bom?
e a gente já finalizou essa aqui. Muito bem, gente, nós fizemos a barra da camisa, agora nós vamos fazer a barra da camiseta. É um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que vocês conseguem fazer. Para fazer a barra da camiseta, nós vamos precisar dessa pecinha aqui, ó. Tá vendo? Agulha dupla. Essa agulha, ela é um pouco cara. A última vez que eu comprei aqui em Barretos, eu paguei R$15. Você tem ela de várias larguras, né? Mas qual que é a vantagem da agulha? Observem aqui na costura da camiseta. A costura padrão da malharia, da barra na malharia, são duas costuras paralelas. Você pode ver em qualquer camiseta que você tem em calça de malha, que é feita na máquina galoneira, né? Tem gente que conhece essa máquina como colarete. E a agulha dupla, ela vai simular essa costura aqui. Então, se você usa a agulha dupla, vai ficar um acabamento muito bonito, muito parecido com o original da camiseta. E se você fizer bonitinho, nem vai parecer que foi mexido, tá bom? Vou explicar agora o passo a passo como é que é. Primeiro passo, você vai medir a altura da barra que você quer. Você tem duas formas que você pode fazer isso. Ou você pede para a pessoa vestir a camiseta e ela te fala onde que ela vai querer, ou você pode colocar outra camiseta por cima e onde a primeira terminar você marca a altura da barra. Você coloca, nos dois casos, você coloca um alfinete para determinar onde é a altura da barra. Só que nós não vamos cortar a barra da camiseta aqui, né? Vou fazer desse outro lado aqui que fica mais fácil para mim. Vamos supor que eu quero a barra da camiseta nessa altura aqui, onde eu coloquei o alfinete. Você vai deixar mais ou menos 2 dedos de margem de costura. Vou fazer aqui para vocês verem. Aproximadamente 2 dedos. Então você pode marcar com giz ou você faz desse jeito assim, ó, você corta, tá vendo? E aí você vai recortando. Uma técnica para você cortar ela inteira reta, que nem aqui eu já cortei um pedaço, eu vou dobrar ele para frente e vou manter rente aqui a barra e vou cortar rente ao corte de cima e eu vou fazendo desse jeito até o final, tá vendo? Ó, conforme eu vou cortando ela vai aumentando e desse jeito a barra da camiseta vai ficar igual de fora a fora. Então aqui, cortei, nesse caso aqui foram 3 dedos que eu tirei da camiseta. E aqui tá onde eu marquei com o alfinete. Agora, esses 2 dedos que nós deixamos aqui, nós vamos dobrar para dentro, para poder passar a costura. Agora vamos lá para a máquina que eu vou mostrar para vocês como é que se faz. Muito bem, então vamos aqui na máquina. Para você trabalhar com agulha dupla, é interessante você colocar fio de overlock na bobina. Tá vendo? Na canelinha, como muita gente fala. O fio de overlock, ele é mais fino do que a linha comum e ele é flexível. Tá vendo aqui, ó? A linha é azul e o fio é preto. Se você não tiver o fio de overlock, não tem problema, você pode usar a linha de costura comum. Mas o fio de overlock, ele é próprio para você trabalhar com malha, devido a ele ter maior elasticidade. Então nós vamos colocar a bobina com o fio de overlock. Eu estou usando preta aqui, estou usando cores que aparecem para vocês verem. Mas vocês vão usar da mesma cor da peça que vocês estiverem trabalhando. Vou tirar aqui a agulha e vou colocar a minha agulha dupla. Tá vendo? A diferença da agulha comum para a agulha dupla. Nós vamos colocar essa na máquina. A única diferença que a gente vai fazer na hora de trabalhar com a agulha dupla é que nós vamos passar 2 linhas na máquina. Eu estou usando essas 2 cores aqui para aparecer no vídeo, mas como eu falei, você usa a linha da cor correta da peça que você for fazer barra, tá bom? Então, nós vamos segurar as linhas juntas, como se fosse uma linha só. E você vai passar na sua máquina. Lembrando que sempre que for passar a linha na máquina com o pezinho levantado, tá bom? Não esquece de fazer o teste quando passar aqui no tensor da linha da agulha. Abaixa o pezinho e puxa. Se a linha estiver pesada,
Tá vendo? Se a linha estiver pesada, significa que passou corretamente. Nós vamos passar a linha. A única diferença é que nós não vamos passar nesse último guia-fio aqui, ó, que tem em cima da agulha. Desse penúltimo aqui, nós já vamos enfiar cada uma em uma agulha. Então você coloca primeiro a da esquerda e depois a da direita. Se você tiver dificuldade de fazer a agulha entrar, a linha entrar na agulha, aliás, você corta ela na diagonal, que ela vai entrar bem facinho. No caso aqui ela já tinha entrado na agulha, só que meu dedo puxou ela de volta sem querer. Tá bom? Passei as duas linhas aqui. Agora vou pegar a linha da bobina, normalmente como a gente faz em qualquer costura. E a máquina está pronta para trabalhar. Só um detalhe, ó, mostrando aqui novamente, tá vendo? Cada linha em uma agulha, certo? Só um detalhe, para a gente trabalhar com costura normal, o tensor ele fica entre o 3 e o 4, é o que eu falo sempre para vocês em aula. Para a gente usar a agulha dupla, nós vamos colocar ele entre o 6 e o 7, tá bom? Tem que ser dessa forma, senão você não consegue, não vai ficar bom na sua máquina. Começando então, nós vamos virar a camiseta do avesso, porque a barra feita com agulha dupla, ela é feita pelo lado direito. Tá vendo aqui? Então, direito, avesso. Nós vamos fazer diferente da barra que se faz normalmente em calça. Normalmente na calça a gente dobra 2 vezes e faz a barra, não é? Aqui nós vamos dobrar uma vez só. Lembra daquele alfinete que nós colocamos aqui? Você dobra de forma que ele fique bem aqui, rente, rente a dobra da camiseta. E aí nós vamos colocar na máquina para costurar. Lembrando que essa dobra que você fez, ela tem que ser exatamente daquela quantidade que você deixou de margem, aqueles 2 dedos que eu pedi para deixar de margem. Coloquei aqui certinho, vou abaixar a agulha, ajeito o restante da peça para eu costurar. Tá vendo aqui, ó, 2 dedos, que foi aquela margem que nós deixamos. Vou ajeitando o máximo que eu puder. A malha tem um segredo para você costurar, você tem que esticar. Se você for passar assim, a linha vai embolar. Você tem que esticar um pouco. Isso varia de malha para malha. O ideal é você testar no retalho da própria malha para você saber quanto você tem que esticar, se a tensão da linha está correta, tá bom? Nós não precisamos dar retrocesso agora, no começo, porque nós vamos fazer uma costura circular. Ela vai terminar no mesmo lugar onde ela começou. Então nós vamos dar retrocesso só no final, certo? Então estica e vamos costurar. Lembrando que sempre que você parar, coloca a agulha dentro do tecido, porque se você precisar puxar aqui, ó, ela tá presa, ela não vai se soltar, tá bom? Aí nós vamos fazendo até o final. O ponto da máquina, normalmente, quando a gente faz uma costura comum, ele fica entre 2,5, mais ou menos, às vezes o 3, né? Para você fazer a costura com agulha dupla, você pode colocar no 4, no 4,5, entendeu? Aí varia de acordo com o tipo de malha que você está usando. Se você está fazendo uma costura numa malha mais pesada, uma malha mais firme, como é o caso dessa aqui, você pode fazer um ponto maior. Se você está fazendo uma costura numa malha mais delicada, você faz um ponto menor, tá bom? Para, ajeita, dobra sempre com aqueles 2 dedos que nós fizemos no começo, para a barra ficar do mesmo tamanho, não ficar torta nem bicuda. O que é importante, quando você estiver costurando com a agulha dupla, você tem que ajudar a máquina puxando aqui atrás. Você mantém esticada e segura aqui atrás e vai puxando, para a sua linha não embolar.
bom? Vamos fazer mais um pouquinho. E aí nós vamos recortar as pernas de linha que eu deixei no começo, antes de nós chegarmos lá. E aí nós vamos sobrepor as duas costuras e dar um pequeno retrocesso aqui. Então esse é o resultado, só para vocês verem, ó. Eu fiz com linha de cor diferente para aparecer no vídeo, mas aqui tá a costura original da camiseta e aqui a costura que nós fizemos agora. Olhando por cima não tem diferença nenhuma, né? Claro, a cor tá diferente de propósito. E é assim que ela fica embaixo. E o interessante dessa costura é que você pode esticar que ela não arrebenta. Por quê? Porque na hora que nós vamos passar na máquina, nós passamos com a malha esticada. Se você não tivesse esticada, a primeira vez que você fosse vestir, que fizesse assim, que puxasse, a costura ia arrebentar inteira. O último passo que nós fazemos agora, nós deixamos a barra com 2 dedos, tá vendo que aqui tem uma sobra? Nós vamos refilar. Muito cuidado na hora de você fazer essa etapa, porque se você não fizer com cuidado, você pode cortar a camiseta. E aí não tem o que fazer. Cortou, perdeu a peça. Entendeu? Só comprando uma nova. Eu já estraguei roupa de cliente. Eu tive que pagar do meu bolso por fazer isso aqui às vezes com pressa. É um pouquinho de cada vez que você faz. Tá bom? E de preferência com uma tesoura não muito grande. Eu estou usando essa aqui porque é a tesoura que eu estou acostumado a trabalhar. A minha mão está acostumada com o peso dela, tudo, mas você faz isso aqui com uma tesoura não muito grande, que a chance de você cometer um erro é menor. Então, esse é o resultado. Direito e avesso. Então é isso, gente. Essas foram as 2 barras que eu tinha para passar para vocês hoje. Se eu não me engano, foi a Lúcia que pediu para eu ensinar a fazer barra em camiseta. Essa barra de camiseta você pode cobrar entre 10 e 15 reais. Tá? Se você quiser começar a pegar serviço de fora para você fazer, se você é iniciante, se você não tem muita experiência, você pega o serviço de um cliente, de um conhecido seu, mas você fala, olha, eu estou começando, eu estou aprendendo, você pode cobrar um preço simbólico, tá bom? Mas se você fizer bem certinho, bem bonitinho, o seu cliente ele vai trazer mais de uma para você fazer. Então, por exemplo, se ele trouxer 5 camisetas, se você cobrar 10 reais cada uma, você já vai ter 50, né? E na costura acontece muito disso, de um falar para o outro, um cliente feliz, ele sempre vai trazer pelo menos mais um. Então, seja sempre honesta com o seu cliente. Se você não tem 100% de segurança, você fala, ó, eu vou fazer, mas eu estou aprendendo e tal. Porque pelo menos se você fizer errado, o cliente já sabia, tá? Aquela barra de camisa, você também pode cobrar de 10 a 15 reais para você fazer, tá bom? Eu espero que vocês façam, eu espero que vocês treinem bastante, para que vocês consigam ter um complemento na renda de vocês, tá? E nós vamos passando as atividades assim. As alunas mais avançadas me pedem o que vocês querem que eu ensine, e para as alunas iniciantes eu vou manter o cronograma do curso. Então a próxima atividade que eu vou ensinar para as alunas iniciantes vai ser a aplicação do viés. Para você, Luciana, que você tinha me mostrado, aquele avental de cabeleireira para você vai servir. E para as alunas avançadas eu vou esperar os pedidos para eu poder ensinar aqui, tá bom? Estou com muita saudade de vocês. Beijo para todas. Tchau!